Memória, vida e aprendizagem. Muito bem, aqui nós estamos já no núcleo do nosso assunto, não obstante, não obstante o assunto principal, ele se estende até a última tela que eu já tenho preparado aqui para vocês, tá bom? Então, aqui é um assunto bastante importante e de alguma forma até mesmo inovador da forma que eu vou colocar aqui para vocês. Pois bem, aqui memória, vida e aprendizagem. Então vamos seguir, vamos lá, vamos ver o que vem aqui pela frente. Olha só, a vida só existe porque existe memória. Tá? Nós já antecipei, já falei alguma coisa parecida com isso lá na introdução. Não é? Nós geralmente pensamos o contrário, nós pensamos que a memória é uma característica das coisas que estão vivas. Tá? Mas a vida como nós a conhecemos, ela não seria possível em nenhuma instância, em nenhum nível, tá? Se nós não tivéssemos essa memória interna que nós chamamos de memória genética, que nós chamamos de programa genético, de informações genéticas. Tá? Se nós não tivéssemos esta carga genética, que não é outra coisa senão uma carga da memória da nossa própria evolução e de tudo aquilo que permite que nós funcionemos. Né? Então, eu tenho aqui em casa 2 filhos. Os meus 2 filhos têm 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. Eles nasceram com todas as mesmas características que eu e que todos os outros seres humanos. Um coração, 2 ouvidos, 2 pulmões, tá? Um determinado número de ossos, um determinado número de dedos. Então, essas informações que vão sendo transmitidas de geração em geração, e por meio da seleção natural de espécie em espécie, né, à medida que nós vamos sofrendo, como que eu vou dizer, as alterações do meio ambiente, fazendo com que uma espécie esteja mais ou menos adaptada às novas condições ambientais, à medida que isso vai acontecendo, aqueles seres vivos que estão mais aptos para viver sob essas condições vão transmitindo as condições que fizeram com que eles fossem considerados os mais aptos. Então, olha só que imagem bonita que é essa aqui, né? Nós temos aqui, ó, os 12 primeiros pares de cromossomos. Então, cromossomo número 1 tem aqui 4.234 genes e associações e condições relacionadas com o mal de Alzheimer, com a doença de Parkinson, glaucoma e o câncer de próstata e o tamanho do cérebro. Tá? Então essas informações estão aqui no par de cromossomos número 1. Não vou ouvir todos eles com vocês, porque também não é o caso. Tá? Vocês podem parar a tela aí e ler cada um deles. Tá? Olha só, vamos ver aqui o 9, que é curtinho, né? Grupo de sangue, albinismo e porfíria. Não sei o que é porfíria, é algum tipo de doença. Depois, o número 10, o par número 10, inflamações, reparo do DNA, câncer de mama e Usher's síndrome. Eu não sei que tipo de síndrome que é essa também. Percebe? Então, olha só, nós temos aqui nessas partículas minúsculas todas as informações a respeito de como nós devemos funcionar. E todas essas partículas aqui, todos os pares de cromossomos estão dentro de cada uma das nossas células. Isso aqui é muito louco. Né? Então temos aqui que tem só 12, né? Na verdade são 23 pares. Tá? Aqui dentro da nossa célula. Então aqui eu ouso falar isso aqui, que a memória ela antecede a vida. Em algum momento, nas vésperas do surgimento da vida, em aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás, tá? Alguns falam que a Terra tem 4 bilhões e meio, que a vida tem 4 bilhões, outros falam que a vida tem 3 bilhões, então os números aí variam. Mas, de alguma forma, alguma molécula muito grande conseguiu alcançar um certo grau de estabilidade e, portanto, de permanência, de duração, tá? E se tornou capaz de se reproduzir. E à medida que ela se reproduzia, ela transmitia para a geração seguinte
tá? De forma, inicialmente por partenogênese, né? Por divisão, e depois primeiro de forma assexuada, depois de forma sexuada, transmitia para frente as mesmas informações, as mesmas memórias que ela tinha e que lhe permitia existir de forma adequada, tá? Então, olha só, vamos ver aqui o próximo slide. O próximo slide é o que nós já tínhamos ali, né? Só que em tamanho maior. Aqui está mais fácil de ler. Olha só. Tá? Os 12 primeiros pares de cromossomos e depois os últimos pares de cromossomos até o número 22 e os cromossomos que determinam o sexo das pessoas, que é o cromossomo X e o cromossomo Y. Tá? Então, o cromossomo Y determina a fertilidade do macho, tá? E o desenvolvimento testicular. Tá? O cromossomo 21 ele é bastante famoso porque ele está associado com a síndrome de Down. Tá? Olha só, isso aqui eu não sabia, olha. E também é o mesmo cromossomo que está associado com a ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, tá? Com a surdez também. Percebe? Então, isso aqui vocês estudaram no segundo grau, mas eu achei a imagem muito bonita, muito significativa, muito relevante para a gente poder colocar aqui e ilustrar no sentido de mostrar que os nossos genes, nosso DNA, tá? Eles não são outra coisa senão uma forma de memória. Ou seja, o DNA que está presente dentro dos nossos cromossomos. A vida só existe porque existe memória. Então, olha só, porque a memória existe, somos capazes de transmitir as vantagens adquiridas ao longo do desenvolvimento da espécie e vencemos o tempo. Né? Não precisamos, como eu disse agora há pouco, redescobrir ou reinventar tudo o tempo todo. Basta conservar, armazenar e transmitir. A questão é que o tempo da seleção natural são milhares de anos, dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos. Tá? Uma característica física, uma característica genética que seja vantajosa e que me permita adaptar-me melhor ao meu ambiente, é uma característica que pode surgir de forma completamente casual, de forma aleatória, tá? E que por ser vantajosa, tá? Eu vou passar para os meus filhos, para as minhas próximas gerações. Tá? E foi assim, por meio da seleção natural, que nós podemos dizer que hoje nós estamos aqui, digamos, mais ou menos bem adaptados ao ambiente que nós temos, com mais ou menos oxigênio, com mais ou menos hidrogênio e tudo mais. Depois eu vou falar mais sobre a questão da conservação da informação. Tá? Mas aqui nós estamos falando simplesmente por hora no campo da transmissão da informação genética, propriamente dita. Tá? Então, do ponto de vista da neurofisiologia, todo processo de aprendizagem é um processo de memorização. Para os neurocientistas, não existe diferença entre aprender e memorizar. São praticamente palavras sinônimas. Tá? Do ponto de vista neurofisiológico, esse processo é idêntico para todas as pessoas. Então, tem uma outra aula minha onde eu falo de um neuromito. Um neuromito que está espalhado aí, que é o seguinte: cada pessoa aprende do seu jeito. Cada um tem o seu jeito específico, único e exclusivo de aprender. Então, isso está explorado numa dessas outras aulas que eu falei que fazem parte desse nosso conjunto. Tá? Não, isso está errado. Tá? Isso está errado. Do ponto de vista neurofisiológico, o que acontece no meu neurônio é idêntico ao que acontece no seu neurônio. Pode ser que você goste mais de escrever, pode ser que você goste mais de ler, pode ser que você goste mais de anotar, pode ser que você não goste de anotar, pode ser que você tenha preferências a respeito da sua forma como você aprende. Pode ser que você goste de estudar mais de noite, pode ser que você goste de estudar mais de dia, tá bem? Mas lá, no mínimo, né, do ponto de vista celular, do ponto de vista microscópico, tá? O que acontece no nosso cérebro é idêntico ao que acontece no cérebro de todos os outros seres humanos, considerando que nós tenhamos cérebros saudáveis.
Ah, professor, mas tem um professor lá que é maravilhoso na minha sala de aula e tem um professor que é ranheta, ranzinza. Eu não consigo aprender com esse outro professor que é ranzinza. Tudo bem, isso está certo. Né? Um péssimo professor vai criar uma série de barreiras para que você aprenda uma coisa ou outra. Eu tive um problema desse no ensino médio com uma professora de inglês. Briguei com a professora de inglês, eu fiz uma questão certa e ela deu errada. Eu tive que chamar, era adolescente, né? Tive que chamar meu pai foi discutir lá com a coordenação e ela teve que dar os pontos que ela não quis me dar, porque minha questão estava certa, não obstante ela não concordasse. E isso causou para mim, eu parei de gostar do inglês, por causa da professora, né? Então, mas quando eu aprendia, o que acontecia no meu cérebro era o que acontecia com o cérebro de todas as pessoas que também aprendiam inglês, certo? Então, olha só, nós só aprendemos porque temos memória, tá? Nós só aprendemos porque temos memória. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. De quem que vocês acham que é o cérebro mais famoso do mundo? Tá? De quem que vocês acham que é o cérebro mais famoso do mundo? Pensa aí. Tá? Vai. Chega, passou já. 5 segundos. Então, muito provavelmente, muitos de vocês disseram que o cérebro mais famoso do mundo é desse cara aqui, do Einstein. E, de fato, o cérebro dele foi retirado do seu corpo após a sua morte. Tem uma novela aí sobre as viagens do cérebro de Einstein, eu não sei detalhes, tá? Mas tem várias histórias, não sei em que medida essas histórias são anedóticas ou não. Mas não é, o cérebro mais famoso do mundo não é dele, não. Eu já mostrei a foto do sujeito, que é esse aqui, ó, esse senhor aqui chamado HM, Henry Molaison. Tá? Ele foi submetido a uma cirurgia porque ele tinha convulsões, tinha ataques epiléticos e crises epiléticas. E com 27 anos, se eu não me engano, ele foi submetido a uma cirurgia e ele retirou parte do hipocampo dele. Então, se vocês puserem o nome dele aí, vai ter um monte de fotos dele, vai ter o cérebro dele, fotos do cérebro dele. E esse cérebro aqui, tá? É o cérebro dele antes de ser fatiado. É esse cérebro aqui mesmo. Tá? Esse aqui é o cérebro do Henry Molaison antes de ser fatiado. Pois bem, ele foi submetido a uma cirurgia, o Dr. Scoville retirou parte, quase todo o hipocampo dele, né, dos dois lados, se eu não me engano, e outras partes da região adjacente. E a partir daí, o Henry Molaison, ele passou a sofrer uma coisa que nós chamamos hoje de amnésia anterógrada. Então, das doenças da memória, obviamente que a mais conhecida é a amnésia retrógrada, que é a amnésia do que passou. Então, tem uma série agora chamada Doc, né, eu vi acho que no Prime Vision, e é um médico que leva um tiro na cabeça e perde, se eu não me engano, a memória dos últimos 16 anos dele. Tá? Então ele perde, quando ele volta à consciência, né, ele esquece que ele se separou da mulher dele, ele passa lá uns 2 meses se recuperando, e quando ele acorda, a mulher dele ele está separado da mulher dele, mas ele não lembra. Tá? Então é como se ele tivesse voltado 16 anos no tempo. Tá? Ele não lembra dos filhos dele tendo crescido, ele só lembra dos filhos dele ainda pequenos, 16 anos antes, imagina. Né? Então esse é o caso da amnésia retrógrada. A amnésia retrógrada é o caso, digamos, são os casos mais normais de alguém que sofre algum tipo de concussão, algum tipo de insulto cerebral. Tá? No caso do Henry Molaison, ele sofre de amnésia anterógrada, que é um nome bonito para incapacidade de aprender. Ou seja, ele não consegue aprender mais nada, ele não conseguia aprender mais nada depois do dia da cirurgia. Mais nada. Tá? 99% das coisas eram impossíveis de serem aprendidas. Então, a história que sempre conta é que a médica que o atendeu por 20, 30, 40 anos, todas as vezes que a médica entrava na sala com ele, a médica precisava se reapresentar. Olá, eu sou a doutora Miller, eu sou a doutora Suzanne Corkin. Tá? Se ela saísse por meia hora da sala, quando voltasse, o Henry não lembrava mais dela. Então, dos 27 anos até os 80 e poucos anos, quando ele morreu, ele não acrescentou mais nada ao seu conjunto de memórias.
Ou seja, apesar dele ter envelhecido, né, as memórias que ele tinha eram apenas as memórias que antecediam alguns dias da cirurgia para trás. Tá? Então ele lembrava da mãe dele, lembrava do pai dele, lembrava da casa em que ele morava, lembrava do próprio nome. Há casos de pessoas que não se lembram nem do próprio nome, né? Que é uma amnésia, digamos, até mesmo mais séria. Né? Há pessoas que perdem, por exemplo, a capacidade de reconhecer rostos, há pessoas que perdem a capacidade de ler, tá? Pessoas que conseguem escrever, elas escrevem corretamente. Eu posso fazer um ditado, ela vai escrever certinho, mas se eu pedir para ela ler, ela não lembra das letras, ela não consegue aprender mais como se lê. Então as possibilidades de doenças no cérebro, elas são praticamente infinitas, porque os danos que podem ser causados, né, são muito diferentes em função do tipo de acidente que você sofre, em função do tipo da área atingida, do tamanho da área atingida no seu cérebro. Né? E temos também a doença mais famosa agora, que é a doença de Alzheimer. Né? Mas no caso aqui, no caso do Henry Molaison, ele tem esse problema que é a incapacidade de aprender coisas novas. Uma das coisas mais marcantes da pesquisa da Suzanne Corkin com o Henry Molaison é que, por um certo tempo, eles estavam fazendo um teste com ele para fazer com que ele desenhasse uma estrela no espelho, uma estrela espelhada. Então ele fazia aquele desenho, tá? E foi fazendo aquele desenho várias vezes ao longo de um determinado período. E os cientistas ali, os médicos que tratavam com ele, perceberam que o desenho dele se aprimorou. Então, não obstante ele não conseguisse elaborar novas memórias declarativas, novas memórias episódicas, ele não conseguisse lembrar de pessoas que estavam com ele todos os dias após a cirurgia. Então, apesar de a maioria das coisas ele não ser capaz de aprender, os cientistas que o acompanharam perceberam que ele, depois de repetir muitas vezes um desenho, tá, ele adquiriu a capacidade motora, ou seja, ele aprendeu alguma coisa, ele criou uma memória psicomotora, ou motora exclusivamente, se for o caso, tá, ele adquiriu essa habilidade de desenhar com mais exatidão, com mais cuidado, com mais beleza, aquela estrela, se eu não me engano. Tá? Então, alguma coisinha ele era capaz de aprender. Mas muito irrelevante perto de tudo que nós precisamos aprender todo dia para, enfim, poder tocar a nossa vida. Tá? Então, esse aqui é o Henry Molaison, tá? O HM. Então, aqui nós estamos falando sobre a capacidade de aprender, sobre a memória e aprendizagem. Tá? Então, estou mostrando para vocês o caso do Henry Molaison, que é o caso de alguém que parou de aprender. Parou de aprender. Tá? E a vida dele se tornou um caos. Ele se tornou uma pessoa completamente dependente. Por quê? Porque ele não conseguia encontrar emprego. Tá? Os empregos que ele conseguia era fazer coisas assim muito curtas, de forma muito repetitiva, e mesmo assim, muitas vezes ele esquecia o que ele estava fazendo e alguém precisava orientá-lo novamente para que ele conseguisse fazer o procedimento que ele precisava fazer no seu próprio trabalho. Então, ele se tornou um adulto completamente dependente do pai, da mãe. Né? O pai morreu antes dele, a mãe morreu antes dele, ele ficou num asilo, tá? Num asilo para idosos já, e ele era, de alguma forma, acompanhado pelos cientistas que o estudavam de forma recorrente. Então, o livro termina dizendo isso, né, que o cérebro do Henry Molaison foi o cérebro mais estudado da face da Terra. É impressionante, não tem um livro sobre memória que você comece a ler que não aparece lá HM. Então eu já tomei até, desculpa o termo, né, o saco cheio dessa história, porque todo livro que eu encontro sobre memória sempre fala do HM. Porque ali nós conseguimos perceber que, por exemplo, a falta do hipocampo danificava a memória de uma forma assim trágica, né? De uma forma trágica. Então, é importante que, se você está interessado, é importante que você saiba
você conheça minimamente a história do HM. O livro é um livro fácil de ser lido, agradável de ser lido, muito curioso. Você vai aprender muita coisa com o livro da Suzanne Corkin, contando a história do HM. Agora eu vou contar para vocês, rapidamente aqui, um caso criado dentro desse livro do Gabriel Garcia Marques, do Gabo, que é o livro 100 Anos de Solidão. Logo no começo do livro, tem um momento em que os habitantes da cidade de Macondo, né, é um livro fantástico, realismo mágico, né? É uma história, então, cheia de situações que são situações bastante peculiares. Mas, num certo momento, a cidade de Macondo tem uma epidemia de insônia. Gradualmente as pessoas vão perdendo o sono e não conseguem mais dormir. Então essa sacada dele foi muito interessante, né? E depois que as pessoas ficam muito tempo sem dormir, lá em Macondo, as pessoas começam a perder a memória. Então eu vou ler para vocês aqui um trecho do livro do Gabriel Garcia Marques, depois que a epidemia já começou, depois que as pessoas já começaram a não conseguir mais dormir e começaram a perder a memória. Vamos lá. Foi Aureliano Buendia, que é o nome do personagem principal. Foi Aureliano quem concebeu a fórmula que havia de defendê-los durante vários meses das evasões da memória. Descobriu-a por acaso. Insone experimentado, por ter sido um dos primeiros, tinha aprendido com perfeição a arte da ourivesaria. Um dia estava procurando a pequena bigorna que utilizava para laminar os metais e não se lembrou do seu nome. Seu pai lhe disse, Taz. Aureliano escreveu o nome num papel que pregou com cola na base da bigorninha. Taz. Assim ficou certo de não esquecê-lo no futuro. Não lhe ocorreu que fosse aquela a primeira manifestação do esquecimento, porque o objeto tinha um nome difícil de lembrar. Mas poucos dias depois descobriu que tinha dificuldade de se lembrar de quase todas as coisas do laboratório. Então marcou-as com um nome respectivo, de modo que bastava ler a inscrição para identificá-las. Quando seu pai lhe comunicou o seu pavor por ter se esquecido até dos fatos mais impressionantes da sua infância, Aureliano lhe explicou o seu método, e José Arcádio Buendia o pôs em prática para toda a casa e mais tarde o impôs a todo o povoado. Com um pincel cheio de tinta, marcou cada coisa com seu nome. Mesa, cadeira, relógio, porta, parede, cama, panela. Foi ao curral e marcou os animais e as plantas. Vaca, cabrito, porco, galinha, aipim, taioba, bananeira. Pouco a pouco, estudando as infinitas possibilidades do esquecimento, percebeu que podia chegar um dia em que se reconhecessem as coisas pelas suas inscrições, mas não se recordasse a sua utilidade. Então foi mais explícito. O letreiro que pendurou no cachaço da vaca era uma amostra exemplar da forma pela qual os habitantes de Macondo estavam dispostos a lutar contra o esquecimento. Esta é a vaca, tem-se que ordenhá-la todas as manhãs para que produza o leite, e o leite é preciso ferver para misturá-lo com o café e fazer o café com leite. Assim, continuaram vivendo numa realidade escorregadia, momentaneamente capturada pelas palavras, mas que haveria de fugir sem remédio quando esquecessem os valores da letra escrita. Ou seja, e na hora que eles esquecessem como ler. Então, esse esforço de explicar o que fazer com a vaca também não ia adiantar nada, né? Na entrada do caminho do pântano, puseram um cartaz que dizia Macondo, para não esquecer o nome da cidade, né? E outro maior na rua central que dizia Deus existe, para não se esquecerem que Deus existe também. Em todas as casas haviam escrito lembretes para memorizar os objetos e os sentimentos. Mas o sistema exigia tanta vigilância e tanta fortaleza moral
que muitos sucumbiram ao feitiço de uma realidade imaginária, inventada por eles mesmos, que acabava por ser menos prática, porém mais reconfortante. Pilar Ternera foi quem mais contribuiu para popularizar essa mistificação quando concebeu o artifício de ler o passado nas cartas, como antes tinha lido o futuro. A gente lê nas cartas, a gente lê o nosso futuro. Mas como as pessoas esqueceram o próprio passado, então a Pilar Ternera ela começou a ler o passado nas cartas, ou seja, começou a inventar um passado para cada uma das pessoas a partir das coisas que ela via nas cartas. Com esse recurso, os insones começaram a viver num mundo construído pelas alternativas incertas do baralho, onde o pai se lembrava de si apenas como o homem moreno que havia chegado no princípio de abril, e a mãe se lembrava de si apenas como a mulher trigueira que usava um anel de ouro na mão esquerda, e onde uma data de nascimento ficava reduzida à última quarta-feira em que cantou a calhandra no loureiro. Então parece que esqueceram os números também. Como numerar os dias, né, se você esquece os números. Derrotado por aquelas práticas de consolação, José Arcádio Buendia decidiu então construir a máquina da memória, que uma vez tinha desejado para se lembrar dos maravilhosos inventos dos ciganos. A geringonça se fundamentava na possibilidade de repassar todas as manhãs e do princípio ao fim a totalidade dos acontecimentos adquiridos na vida. Isso tem tudo a ver com o que a gente fala, que para aprender alguma coisa nós precisamos repetir, treinar, treinar e treinar. Imaginava essa máquina, né, como um dicionário giratório, que um indivíduo situado no eixo pudesse controlar com uma manivela, de modo que em poucas horas passassem diante dos seus olhos as noções mais necessárias para viver. Se ele se esquecesse de tudo, como que ele saberia como viver? Como que ele saberia que ele precisa comer? Como ele saberia que ele precisa fazer as suas necessidades fisiológicas num lugar específico? Como que ele saberia plantar? Como que ele saberia fazer qualquer coisa para viver? Então, aqui o Gabriel Garcia Marques ele consegue pegar com bastante delicadeza, com bastante perspicácia, né, que o sujeito sem a memória ele perde a capacidade de viver. E para que você tenha isso como algo comprovado para você, basta você ver alguém com Alzheimer, né, que esquece de tudo, esquece o nome dos familiares, esquece o nome dele mesmo, esquece como se fala, não é? Então, sem a memória, a vida torna-se praticamente impossível. Então, vamos lá. Imaginava essa máquina como um dicionário giratório que o indivíduo situado no eixo pudesse controlar com uma manivela, de modo que em poucas horas passassem diante dos seus olhos as noções mais necessárias para viver. Tinha conseguido escrever já cerca de 14 mil fichas quando apareceu pelo caminho do pântano, e aí a história segue, e logo depois vem a cura da epidemia de sono, e as pessoas começam a dormir novamente e começam a recuperar a memória, tá bom? Mas aqui o livro tem mais 300 páginas pela frente. É só para vocês perceberem como que o Gabriel Garcia Marques consegue aqui pensar, né, em algumas das situações que ele anuncia aqui, ó. Vou voltar aqui para trás, ó. Pouco a pouco estudando as infinitas possibilidades do esquecimento. Então, o que nós podemos esquecer? Então, por incrível que pareça, tem gente que esquece o próprio nome. Tem pessoas que esquecem como ler. Tem pessoas que esquecem como realizar certos procedimentos, né? Então, veja só. Ali, eles começam a colocar não só o nome das coisas, né? Mesa, cadeira, relógio, vaca, mas para que serve a vaca? Para que serve a vaca? Agora, como que eles vão colocar nome, por exemplo, em coisas que são abstratas? Salário. Como que você vai colocar? Onde você vai pendurar que você deve pagar o seu empregado? Onde você vai pendurar isso? Como você vai marcar a ideia de igualdade, de beleza, de justiça? São todas ideias abstratas, que você não tem uma coisa prática para dar nome a ela. São ideias
compostas por outras ideias. São palavras alimentadas por outras palavras. Né? Então, há certos processos que nós realizamos que nós não conseguimos ver a materialidade desses processos. Então, se você esqueceu esse processo, tá? Já era. Não tem como você etiquetar um processo. Não tem como você etiquetar o processo de eu levar 2 à quinta. 2 à quinta. O que é 2 à quinta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Mas como que você realiza isso mentalmente? Você não tem como etiquetar esse processo mentalmente. Esqueceu, esqueceu. Já era, não vai conseguir fazer enquanto não aprender de novo. Quero aproveitar um pouco mais essa tela aqui, só essa frase que está piscando aqui em vermelho. Né? Olha só. Esta é a vaca, tem-se que ordenhá-la todas as manhãs, para que produza o leite. E o leite é preciso ferver, para misturá-lo com o café e fazer café com o leite. Então, quantas coisas a gente pode esquecer a respeito disso aqui? Vamos tentar fazer o que o Gabo estava fazendo aqui, ó. O que ele estava fazendo aqui, na tela anterior? Estudando as infinitas possibilidades de esquecimento. Vamos aprofundar um pouquinho mais estas infinitas possibilidades de esquecimento. Então, temos lá, esta é a vaca. Né? Então, se ele esqueceu o que fazer com a vaca, aqui está explicado o que fazer com a vaca. Deve-se ordenhá-la todas as manhãs. Mas e se você esquecer o que é ordenhar a vaca? Você também perdeu o que fazer. Né? E se você ainda lembra o que é ordenhar, mas não lembra o que são as manhãs? Então, esta é a vaca, tem-se que ordenhá-la todas as manhãs. E se você não lembra o que é amanhã? Se você não sabe mais, se você esqueceu, sua memória está toda bagunçada e você não é capaz mais de distinguir o que é amanhã, da tarde, da noite. Tá? Então, para que produza. Mas o que é produzir? Eu não sei o que é produzir. Esqueci o que significa produzir. Produzir o leite. E o que é o leite? Olha que louco! Se você esquece o significado de algum tipo de palavra, a sua compreensão toda a respeito do que fazer numa atividade tão assim prosaica, tão cotidiana, que é simplesmente ordenhar a vaca, a sua capacidade fica prejudicada. A sua vida fica comprometida nos aspectos mais fundamentais dela. E o leite é preciso ferver. Mas e se eu não lembro o que é preciso? Se eu não consigo lembrar que precisar é igual a dever fazer. Então, e o leite é preciso ferver. E se eu não sei mais o que é ferver? E se eu não sei mais o que é misturar? Misturá-lo com o café. E se eu não sei mais o que é fazer? E se eu não sei mais o que é café? Percebem? Então, qualquer uma dessas dimensões, qualquer uma dessas palavras que fiquem com a sua evocação prejudicada, no fim das contas, o que está prejudicado é a minha vida. Então, quando o Gabriel Garcia Marques fala que ele tenta levar até o limite, né, como que está escrito aqui, vamos ver, estudando as infinitas possibilidades do esquecimento, infelizmente, as infinitas possibilidades do esquecimento podem nos levar a uma tragédia, né, a viver uma vida como não poderíamos viver. Para aprofundar ainda mais o que ele começou a fazer, ele diz aqui, colocaram um cartaz dizendo Macondo na entrada da cidade, para que as pessoas soubessem que aquela cidade se chama Macondo. Mas e se não se sabe mais o que é uma cidade? Tá? E outra maior na Rua Central, que dizia Deus existe. E se a pessoa não se lembra do que significa a palavra Deus? E se a pessoa não se lembra o que significa a palavra existe? Então, toda a compreensão da nossa existência fica absolutamente prejudicada, né? Se a nossa memória estiver danificada. Pois bem, aqui o texto do Gabriel Garcia Marques, ele vem para ilustrar, né, o problema vem para fazer o contraponto, de alguma forma, com o nosso amigo HM, que não aprende nada mais, que tem, portanto, uma memória anterógrada, ou uma incapacidade para aprender, e o Gabo vem para ilustrar o contrário, a memória retrógrada, de todos aqueles de uma comunidade que passam a esquecer das coisas. Tá? Então, quando a gente estuda algo de neurociência, a gente descobre que a neurociência tem vários níveis.
Tá? Então, você pode estudar neurociência do ponto de vista molecular, no nível das reações químicas que ocorrem no cérebro, no encéfalo e nas sinapses. Mas você também pode estudar uma neurociência celular, que já é algo, digamos, um pouco maior, né? Ainda minúsculo, ainda microscópico, mas um pouco maior do que moléculas se juntando. Então nós podemos estudar quais são os tipos de neurônios, como que eles se comportam, como que eles se relacionam entre si. Você pode entender a diferença entre matéria cinza e matéria branca, substância cinza e substância branca, enfim, uma série de coisas que estão, digamos, numa escala um pouquinho maior do que a escala do neuromolecular. Tá? Depois você ainda tem uma neurociência de sistemas, né? Quais são os circuitos de neurônios responsáveis pelo sistema visual, pelo sistema auditivo, pelo sistema olfativo, pelo sistema motor, pelo sistema sensorial, né? Quais são, por exemplo, as funções, ainda aqui, né? Ainda aqui, quais são as funções do tálamo, do hipotálamo, do hipocampo, do giro dentado, do giro cingulado, né, das áreas sensoriomotoras, enfim. Então você pode estudar, digamos, as funções de cada uma das regiões, de cada uma das organelas que compõem o próprio encéfalo, o próprio sistema nervoso central, mesmo o próprio sistema nervoso periférico e como que os dois interagem e atuam juntos. Mas você também pode ter uma neurociência comportamental, né? Estudando, por exemplo, questões de gênero, relações sociais, relações de poder. Então você vai percebendo que a gente sai do microscópio, pula para o mundo visível, né? E para um mundo macro. Você pode, portanto, e você pode também pular para uma neurociência cognitiva, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, estudando as chamadas funções superiores da aprendizagem, da cognição, da memória, da linguagem, o planejamento, a criatividade. Então você tem aí a psicologia cognitiva, a filosofia da mente, você tem a pedagogia está aqui dentro. Tá? A pedagogia, de alguma forma, ela está dentro desse espaço maior da neurociência cognitiva. Você ainda tem uma neurociência evolutiva, tá? Que é a paleoantropologia, o desenvolvimento do cérebro nas espécies vivas, nos mamíferos, nos primatas, nos antropóides, nos hominíneos. Então, como que nós, hoje, seres humanos, temos um cérebro desse tamanho, né? Com aproximadamente 1.350, 1.340 centímetros cúbicos. Enfim, alguns dizem que o nosso cérebro é proporcionalmente maior do que o cérebro dos outros primatas. O laboratório do professor Roberto Lente, lá no Rio de Janeiro, com a professora Suzana Herculano, eles falam que não, que o tamanho do nosso cérebro é o tamanho que tinha que ter mesmo. Nosso cérebro não é nem maior, nem menor do que ele deveria ser. Tá? Mas, por outro lado, nós temos uma concentração maior de neurônios na região do nosso córtex frontal. Há um processo de concentração mais de neurônios ali, e seria isso que nos permite fazer o que nós fazemos, essa coisa toda. Tá? Então, há estudos de comparação do cérebro humano com o cérebro do elefante. Nosso cérebro pesa 1,5 kg, tá? O cérebro do elefante pesa 5 quilos. E tem muito mais neurônios no cerebelo do que no córtex. Tá? E nós temos mais neurônios no córtex do que no cerebelo. Percebem? Então, temos todos esses níveis aqui de estudos da neurociência. E o que nos interessa aqui, nós estamos trabalhando aqui, tá? De alguma forma, simultaneamente com esses três níveis aqui. A neurociência molecular, celular, a neurociência cognitiva, tá? Não obstante, nossa ênfase maior seja exatamente aqui, tá? Mas nós podemos replicar esse nível de estudo que nós estamos fazendo para o campo da aprendizagem, tá? Porque nós podemos estudar a aprendizagem no nível molecular, nós podemos estudar a aprendizagem no nível celular, é isso que me interessa aqui, tá? A aprendizagem no nível de sistemas, quais são os circuitos de neurônios responsáveis, né, pela aprendizagem visual, pela aprendizagem auditiva, olfativa. Isso pode ser interessante para nós também. Tem essa frase famosa, né, que neurônios que se conectam juntos disparam juntos.
Isso porque, vamos supor que eu aprendi o que é o vermelho e hoje, tá? Então, sempre que eu vir alguma coisa vermelha, os mesmos neurônios que formaram a memória do vermelho, sempre que eu vir o vermelho, esses mesmos neurônios eles vão ser disparados juntos. Vamos supor que o vermelho, uma suposição, tá? O vermelho está ali registrado em sinapses entre 5 neurônios, tá? O neurônio 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, é uma multidão de neurônios. Vamos pôr só 5 para simplificar. Toda vez que eu vir alguma coisa vermelha, esses neurônios se disparam. Então, eles se associaram no começo para registrar a informação do vermelho na minha memória, e sempre que eu vir o vermelho, eles estão excitados. Eles disparam juntos também. E é por isso que, quando eles disparam, eu consigo reconhecer o que é vermelho. Se por um acaso esses neurônios que armazenam a informação do vermelho forem atingidos por um derrame ou por algum tipo de cirurgia, tá? E quando eu vir o vermelho eles não dispararem mais, eu não vou conseguir identificar o que é vermelho. Tá bem? Pois bem, vamos lá. Então, só para falar desse exemplo aqui, né, de que neurônios que se conectam juntos disparam juntos. Então, nós podemos estudar aprendizagem no ambiente familiar, tá? No ambiente escolar, tá? Então, é isso aqui também que está, digamos, mais relacionado conosco, tá? Aprendizagem no plano das políticas públicas. Então, nós temos vários níveis para estudar a aprendizagem, tá? Lá no slide anterior, aqui no slide anterior, eu tinha aqui neurociência evolutiva, né? Aqui eu coloquei políticas públicas no sentido de que é algo mais macro, né? Eu posso estudar a aprendizagem no plano das políticas públicas, mas eu posso estudar a aprendizagem também no plano da própria história da evolução. Como que o ser humano foi, digamos, aperfeiçoando a sua capacidade de aprender. Ou seja, eu posso falar como que o homem de Neandertal, não obstante nós não sejamos descendentes dos homens de Neandertal, tá? Bom, aí há controvérsias, né? Vocês estão dizendo agora que os homens de Neandertal cruzaram com o Homo erectus, e, enfim, que nós teríamos alguns traços dos Neandertais também. Mas essa é uma discussão que não interessa aqui para nós agora. Tá? Mas poderíamos tentar explicar, poderíamos tentar entender como que o processo de transmissão e de aprendizagem foi sendo desenvolvido ao longo dos últimos milhões de anos. Por exemplo, será que o Homo erectus tinha algum tipo de procedimento para ensinar os seus filhotes a fazer alguma coisa? É uma pergunta. Tá? Então poderíamos ter esse tipo de questionamento a respeito do processo de aprendizagem no nível evolutivo, né? No nível das grandes escalas temporais, quando nós tratamos não de 1000 anos, 2000 anos, não, isso não existe evolutivamente falando, isso não tem relevância nenhuma evolutivamente falando. Do ponto de vista da evolução, nós temos que trabalhar com escalas de dezenas de milhares de anos, de centenas de milhares de anos, de, enfim, milhões de anos. Tá? Pois bem, então aqui nós voltamos àquela tela anterior, onde eu disse que a aprendizagem é um processo de aquisição, formação, conservação e evocação. Tá? Eu também disse que eu não gosto dessa apresentação linear. Tá? Mas daqui a pouco eu vou apresentar um outro modelo que eu acho mais adequado e que representa melhor o nosso processo de aprendizagem. Agora, eu vou apresentar para vocês um trechinho do filme, do mesmo filme. Has several different components. It has extensions called dendrites. There is another process called attention to things. His energy is really amazing. I want to know, is there a pill? Because I'll take it, because I don't know. Could be fish too. You know, I heard he only eats fish for dinner. So, bananas, fish, and yogurt, that might be the secret to getting a Nobel. I haven't tried it yet, but soon I might follow his footsteps and become, as
smart. The nerve cell has several different components. It has a cell body. It has extensions called dendrites. There is another process called the axon. This cell communicates with other cells. So here's another cell, and it receives information from this neuron, and we call this the synapse. What we're doing now is we're going to measure how strong the synapse is. And we'll do that by zapping the sensory neuron with an electrical pulse. And then we tell the sensory neuron, send information now. So we do that once. Keep turning up the voltage until the sensory neuron finally decides to fire an action potential. What you see is when the sensory neuron does send information down its axon via the synapse to the postsynaptic neuron, we see by this red trace is that the motor neuron received that information. This has been growing for about 4 or 5 days. The two cells touch and they start forming synapses. How do you turn a short-term memory into a long-term memory? What happens in the brain when you remember something for your lifetime? And we found that when you produce short-term memory, there was no change in how the synapses looked anatomically. All the changes were biochemical, they were occurring in the cell. But when you stimulated repeated training, when you produced long-term memory, we saw to our astonishment, there was a growth of new synaptic connections. Wow. So this is a neuron, a sensory neuron that we've put in a dish all by itself. It is programmed into these neurons to find a partner. That's what they do, that's their purpose, is to form a synapse to transmit information. So this sensory neuron will continue growing, sending processes out in all directions, constantly looking for a partner until it finds one. Once the sensory neuron finds its postsynaptic partner, it will send processes very rapidly all over that postsynaptic partner. And every once in a while, you can see a little swelling. For example, there in the green process, in the green sensory process, you see a little swelling. That's something that we call a varicosity. And the varicosity is the synapse. That's where the synapses are found. That's where information transfer occurs. What my work has shown is that the chemical synapse is the key to understanding learning and memory. The chemical synapse is not fixed. It is plastic. It can be altered by activity. In short-term memory, when you activate the system only once, you just increase the function, so you release more transmitter. In long-term memory, you actually turn on genes and you grow new synaptic connections. What you're seeing here is an example of the kind of changes that go on when we learn, when a new memory is formed. You have a pre-existing synapse that buds. It forms a completely new synapse. So this swelling gives rise to a completely new swelling. So that's the type of structural change that occurs when we learn. So short-term memory is restricted to the synapse. Long-term memory involves the nucleus, which now sends messenger RNAs to the synapses, and it gives rise to the growth of new synaptic connections. What you're seeing is a lot of the messenger RNA being produced inside the nucleus and then spilling out and being shuttled all the way down the axons. And that bright particle that's traveling down that axon is a bundle of a large number of instructions for how to make proteins. And then the synapse uses whatever resources it has available to it locally to take those instructions and make a protein. The target of doing all of that, of sending proteins down the axon, of sending messages down the axons, all of that is trying to accomplish one thing, which is to make that generate that. This is the end product. This is learning. Behind every one of those discoveries, there are just
years and decades of very hard, very rigorous work. Fantástico, não é? Essa explicação é muito simples, qualquer um consegue entender, e é fantástico você poder perceber que nós conseguimos filmar isso, né? É possível filmar o momento da aprendizagem, o momento da criação da sinapse, aquilo de você ver o neurônio, né? Aquele neurônio que está numa placa, procurando outros neurônios para fazer a conexão. Enfim, o filme é fantástico. Aqui, a força da sinapse, portanto, é definida pela amplitude média da modificação da voltagem. Ali o próprio Kandel falou que a aprendizagem ela vai sendo cada vez mais fortalecida, ou a conexão sináptica vai sendo cada vez mais fortalecida à medida que eles vão repetindo os processos que precisam ser aprendidos. Então, depois de uma explicação pelo Prêmio Nobel de Fisiologia, né, e Medicina, que estudou isso a vida inteira, quem sou eu para conseguir melhorar a explicação dele? Mas, de qualquer forma, caso você não tenha noção nenhuma, né, do que ele está falando, você nunca viu um neurônio na vida, eu vou tentar mostrar aqui com as ilustrações que eu tenho aqui para deixar isso um pouco mais claro, caso você tenha, digamos, esse gap, tenha essa dificuldade, tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos a forma tradicional de apresentação de um neurônio. Tá? Então, uma célula, tá? Essa célula aqui amarelada aqui, tá? Isso aqui é uma outra célula, o oligodendrócito. Agora ela não é importante para nós aqui. Aqui nós temos os astrócitos, que também não são importantes para nós aqui. Então, o que importa para nós é essa estrutura aqui amarelada. Tá? Nós temos aqui o soma, ou chamado corpo celular. Aqui nós temos o núcleo. Aqui nós temos os chamados dendritos. São como se fossem garras, né? Que vão fazer contatos com outros neurônios. Tá? Aqui nós temos o axônio, tá? Que pode ser muito comprido. E aqui nós temos outras estruturas aqui. Aqui nós temos os chamados nódulos de Javier. Aqui nós temos essas estruturas mielinizadas que vão facilitar a condução do impulso elétrico nessa direção. O impulso elétrico vem sempre nessa direção. Tá? E aqui nós temos o botão sináptico, né? os terminais do axônio, que vão encontrar um outro neurônio. Essa aqui é uma estrutura simples, é a estrutura que vocês vão ver em quase todos os livros. Aqui nós temos, por exemplo, 3 outras formas estruturais do neurônio. Então, o corpo celular ele está aqui apresentando uma forma morfológica diferente. Então, esse aqui é um neurônio chamado unipolar. Aqui nós temos um neurônio bipolar. Aqui nós temos um neurônio multipolar, em função da posição do corpo celular, em função da posição dessa estrutura mais central. Agora, na verdade, isso aqui é um livro didático. Na verdade, nós temos mais de 1000 neurônios diferentes, mais de mil formas de neurônios diferentes. Tá? Então, temos neurônios que são sensoriais, que são olfativos, outros que são visuais. Enfim, temos uma multiplicidade de formas possíveis de estruturação dos neurônios. Mas, de qualquer forma, a estrutura mais simples, né, mais importante para você conseguir entender, é essa aqui. Tá? Ele tem o corpo celular com o seu núcleo aqui. Aqui, ó, nessas pontinhas aqui, ou mesmo sobre ele, sobre o axônio, ele vai receber essas pontas, tá? Essas pontas aqui, de outros neurônios. E assim nós temos as chamadas conexões sinápticas. Mas o mais interessante é que os neurônios eles não se encontram. Eles estão próximos uns dos outros, mas eles não se encontram. Então aqui eu vou mostrar para você na próxima tela a sinapse, que é o momento em que um neurônio está perto do outro. Aqui, ó, tá vendo? Então existe essa fenda sináptica aqui. Essa fenda sináptica. Não existe contato físico entre um e outro, por incrível que pareça. Tá? O contato que se dá é um contato químico, neuroquímico. As informações
vêm da ponta do neurônio, vou voltar na tela anterior, tá? Elas vêm aqui na forma de um impulso elétrico. Quando chega aqui, o impulso elétrico se interrompe e os neurotransmissores saem dessa pontinha aqui e vão, dessa sinapse aqui, e vão para o outro neurônio. E aí, quando chega no neurônio pós-sináptico, no neurônio depois dessa fenda sináptica, se inicia um novo impulso elétrico que percorre todo o neurônio, tá bom? Vamos supor que esse botãozinho aqui, ó, tá, estivesse encontrando aqui esse dendrito, tá? Pertinho, não grudado, pertinho. Ao passar os neurotransmissores desse ponto para esse ponto, nós vamos ter o início de um impulso elétrico que vai atravessar todo esse neurônio, aí vai chegar aqui no finalzinho, na pontinha, no terminal sináptico, tá? Como se fosse esse botãozinho aqui, e vai encontrar outro neurônio. Então, aqui nós temos uma representação bastante elaborada da sinapse, que é o momento em que os dois neurônios se encontram. Tá vendo? Então esse aqui é um momento de encontro, mas é um encontro onde eles não se encostam. Tá? Temos aqui as vesículas com os neurotransmissores, né? Então aqui nós vamos ter vários neurotransmissores diferentes, ou seja, várias moléculas diferentes, que em função do tipo de informação serão transmitidas e capturadas pelo outro neurônio, pelo próximo neurônio. Então esse aqui é um neurônio pré-sináptico, que está antes da sinapse. Esse aqui é um neurônio pós-sináptico, porque está depois da sinapse. Tá bem? Então o importante é vocês entenderem essa mínima estrutura aqui. É uma estrutura complexa também, tá? Mas é o suficiente para que vocês entendam que a aprendizagem se dá aqui, ó. A aprendizagem se dá no fortalecimento dessas transmissões neuroquímicas, né? desse toque, dessa conexão. Na verdade não existe toque, né? Existe uma conexão aqui, que é uma conexão neuroquímica, tá? Então, essa sinapse ela vai se fortalecendo, essa conexão vai se fortalecendo e, portanto, a aprendizagem vai se tornando cada vez mais duradoura à medida que essa sinapse, à medida que essa conexão se fortalece. Por quê? Porque é aqui que se dá, ó, tá vendo? A transmissão, a passagem da mensagem ou da informação ou da memória, se você quiser assim, de um neurônio para o outro. Tá bom? Pois bem, vamos para a nossa próxima imagem aqui. Então, aqui eu não vou trabalhar com detalhes isso aqui com vocês, mas temos aqui neurônios que podem ser classificados em função da sua morfologia. Foi aquilo que nós acabamos de ver, neurônios unipolares, bipolares, multipolares, e depois neurônios que podem ser classificados em função da sua função, que podem ser classificados pela sua função. Tá? Então temos neurônios sensoriais, neurônios motores, neurônios que são chamados de interneurônios. Depois aqui entre os sensoriais, olha só, nós temos aqueles que variam em função do estímulo, que variam em função do tamanho, que variam em função da densidade, em função da localização. Aqui nós temos os chamados neurônios de retransmissão, ou os chamados neurônios locais. Aqui no caso dos neurônios sensoriais, que podem ser classificados em função do tipo de estímulo que ele recebe, nós teremos neurônios que são especializados para transmitir a informação, a informação olfativa, a informação tátil, visual, palativa, gustativa ou auditiva. Tá bom? Então os neurônios eles se especializam em função justamente do tipo de informação que eles vão precisar transmitir. Então agora, olha aqui, isso aqui, então olha só, isso aqui é exatamente aquilo que nós vimos no filme. Como se dá o processo de formação das sinapses. Se você sabe ler inglês, você pode dar pause aqui, mas o que eu quero mesmo é ilustrar aqui, ó. Vou dar um zoom na imagem.